Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que maravilha, mais uma vez nós estamos aqui nesta quarta lição da Escola Bíblica Dominical da revista CPAD. Esta revista que tem como título O Corpo de Cristo e seu subtítulo Origem, Natureza e Vocação da Igreja de Deus no Mundo. Hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Antes de você assistir a este vídeo, eu quero te convidar a dar aquele like. Compartilhe com alguém que precisa também de um apoio a esta lição para poder compreender um pouco mais. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. O nosso textuário da nossa lição, a Igreja e o Reino de Deus, nosso textuário de hoje, ele está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, e a palavra de Deus nos diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 17, onde Marcos, como um escritor que vai escrever para os romanos e mostra Jesus como um servo sofredor, ele vai falar aqui no capítulo 1 sobre o início do ministério de Cristo, quando ele anuncia que o reino de Deus ele está próximo. E este reino de Deus é o reino que vem se cumprindo em Jesus Cristo. Nesta lição, vamos abordar 3 objetivos. O primeiro objetivo nos diz relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. Segundo, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E por último, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A nossa introdução, ela diz respeito sobre Deus como um rei, um governador, um administrador. E o salmista, no Salmo 47, versículo 6, ele nos diz: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Vejamos que o Senhor Deus, ele é rei, e é um rei que governa sobre todos. Deus, como rei, é que ele tem um reino, e este reino de Deus, ele está abrangendo em todos os horizontes deste mundo terreno. A Igreja de Cristo, ela é uma expressão do reino de Deus. A igreja, ela tem uma missão que é propagar o Evangelho, que é mostrar ao mundo os poderes que há em Jesus Cristo, como cura, como operação de milagre. E a igreja, ela é uma expressão deste reino, do reino de Deus, porque a igreja que ela foi planejada, pensada por Deus antes da criação do mundo, esta igreja tem participação ativa no reino de Deus. E esta igreja participa no reino de Deus, levando o Evangelho para vidas que precisam ser libertas, curando vidas, até porque o Senhor Jesus escreveu em Marcos capítulo 16, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos o que eles iriam fazer após a sua ascensão. E estes discípulos iriam cooperar para a expansão do reino de Deus. Para que Deus, como rei, ele tenha mais servos, mais súditos à disposição do seu reino. Além de Marcos,
Apóstolo Paulo, ele vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, que por causa de Jesus, nós, a igreja, somos cooperadores de Deus. Então Deus, ele tem um reino e ele tem poder sobre todo o reino, e os servos do Senhor, que é a igreja aqui nesta terra, eles são cooperadores para o reino de Deus. No nosso tópico 1, que vai falar sobre a natureza do reino de Deus, no subtópico 1, lemos sobre o reino dos céus. Dentro do nosso tópico 1, que vai falar sobre a natureza do reino de Deus, o nosso subtópico 1, ele diz que o reino de Deus, ele é universal. No Salmo 47, verso 7, o salmista diz que Deus, ele é rei de toda a terra. Além do salmista, Daniel, capítulo 4, verso 25, a palavra de Deus também nos diz que Deus domina sobre os homens. Então, é um reino universal, em que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que 1 de João, capítulo 5, verso 18 e 19, diz que o mundo jaz no maligno, ainda assim, Deus, ele continua no controle. Todas as coisas acontecem porque Deus, ele está no controle, e além disso, já que o pecado que entrou na humanidade através de Adão e Eva e perpassou por toda a geração, os males que acontecem hoje não é que Deus, ele é mau e quer o mal para a sua criação. Pelo contrário, todas as mortes, todas as doenças, todas as pestes, tudo que existe hoje de ruim é consequência do pecado de Adão e de Eva. Então, o reino de Deus, ele é universal. Deus, com o seu reino, não abrange apenas a nação de Israel, mas em todo o globo, Deus, ele exerce o seu reinado, a sua autoridade, a sua dominação. E um ponto importante para nós aqui é que a soberania desse nosso Senhor, ela não é uma soberania ditatorial. Por quê? Porque Deus, ele não domina sobre o homem como se este não tivesse liberdade de escolha. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Perceba que Jesus, ele não falou: tem que ser obrigado a negar a si mesmo e obrigado a carregar a cruz. Não, Jesus falou: se alguém quiser. Então existe ali uma possibilidade de você escolher se sim ou se não. O Senhor Jesus, ele veio cumprir o propósito de Deus nessa terra, não por obrigação, mas porque para que uma nação, um povo, pudesse ser perdoado de todas as suas dívidas do pecado, era necessário que alguém santo, puro, sem defeitos, fosse pagar o preço por este resgate. E este foi Jesus, o homem perfeito. O nosso subtópico 2, que vai falar sobre a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Bom, Deus, ele é soberano. E tudo o que acontece neste mundo, o curso que o mundo está tomando, é tudo permissão e está no controle de Deus. Os gostos, todas as decisões da humanidade, ela está caminhando para um determinado momento em que o anticristo, o falso profeta, ele vai se revelar e a igreja será arrebatada e aqueles que não estiverem em Cristo passarão pela grande tribulação. Então, não é que Deus criou o mundo, as pessoas e deixou tudo na mão da humanidade. Pelo contrário, ainda que o mundo ele tenha seguido o seu curso e continua seguindo, Deus ainda continua no controle, olhando todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Até porque, se Deus, que criasse tudo e não tivesse controle sobre a sua criação, ele não seria Deus. Mas sabemos que, desde o Antigo Testamento, como os Salmos, nos Profetas, até no Novo Testamento, vemos que Deus, ele tem poder e autoridade sobre o mundo que existe. E o Senhor, como um rei, ele tem súditos aqui nessa terra.
E lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 3, o Senhor Deus ele deu ao casal o poder de administrar, de governar a sua criação. Mas como Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, então a humanidade tomou uma nova direção. A partir do povo de Israel, a partir do livro de Samuel, vai estabelecer-se um reinado que é através de Saul, que é através de Davi, através de Salomão, depois uma outra geração de reis. Por quê? Porque este mundo Deus ele criou e entregou sabedoria para que os homens a administrassem. Mas o governo teocrático, o reino teocrático de Deus não deixa de existir e Deus não perdeu o poder e o controle sobre a sua criação. Até porque se Deus que criou não tivesse controle sobre tudo que ele criou, ele não era Deus. Mas como ele tem, ele é Deus. Isaías diz que ele é um rei que está sentado no alto e sublime trono. Infelizmente, existe uma teoria, uma filosofia chamada deísmo, e esta afirma que Deus ele criou tudo, mas ele não está no controle de todas as coisas. E Deus ele pode ser entendido através da ciência e da natureza e da razão. E que Deus não precisa corrigir o que ele criou, mas sabemos que é tudo ao contrário. Deus, ele criou tudo e está no controle de tudo. Deus, ele é aquele que veio corrigir a sua nação, trazendo o Senhor Jesus para endireitar o caminho torto dos homens e deixou uma escola de apóstolos que se formou uma igreja e que em todos os cantos do mundo está levando o evangelho, porque Deus ele deseja que o homem conserte o seu caminho e se converta, mude a direção para o Senhor Deus. O nosso subtópico 3, ele vai falar sobre o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Amanda, o reino de Deus, Israel e igreja são diferentes? Bom, igreja e Israel é diferente. O reino de Deus abrange os dois. O Senhor Jesus, ele veio para que a nação de Israel, o povo judeu, voltasse seu coração para o Messias, a quem eles esperavam, inclusive conheciam a palavra de Deus e que sabiam o Messias iria chegar. Mas os judeus eles tinham uma ideia diferente de Messias. Eles achavam que o Messias vai vir como um rei, com poder e autoridade, e vão ser os servos dele e ajudar ele a vencer o governo romano. Mas é diferente. O rei que nasceu, ele nasceu numa cidade muito simples. E ele teve homens simples ao seu lado, em uma família simples, de um pai e de uma mãe muito simples. E ele caminhava nas estradas empoeiradas de Jerusalém, ele comia com pecadores, ele entrava na casa de pecadores, ele libertava vidas oprimidas pelo diabo, ele curava cegos, ele purificava leprosos. Então, não era esse que Israel esperava. Mas, quando a gente olha para o quesito igreja, nós compreendemos que a igreja do Senhor Jesus, que é a igreja formada por gentios em todo o mundo, é uma igreja em que aceitou a Cristo no seu coração. Por isso, o Senhor Jesus que governa a sua vida. E um ponto a se observar é que, quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele veio para quebrar uma barreira. E que barreira era essa? A barreira entre judeus e gentios. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 2. Versículo 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então Cristo, ele em forma humana, veio para destruir essa barreira, esse muro da inimizade que existia entre judeus e gentios. Então, a nação de Israel, a igreja, são diferentes em aspectos e também no mundo escatológico que está por vir. Haverá momentos, eventos diferentes para a nação de Israel e para a igreja. Agora, entrando para o nosso tópico 2, que vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus, o subtópico 1 ele vai tratar sobre o reino de Deus como realidade presente. Então, o reino de Deus é uma realidade presente
e também é uma realidade futura. Como é que o reino de Deus é uma realidade presente? A partir do momento que Mateus registra que Jesus vem libertando vidas, curando endemoniados, libertando outras vidas, curando cego, curando mudos, esse fator ele nos leva a compreender que o reino de Deus havia chegado. Mateus capítulo 12, versículo 28, a Bíblia nos diz que Jesus falou: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então Cristo ele vem como o cumprimento cabal. O reino de Deus existe e este reino ele é literal. Só que o reino de Deus ele não é apenas geográfico, ou seja, ele não está em um determinado lugar, mas o reino de Deus é aquele reino onde está presente algum servo, alguma serva de Deus que tem autoridade, que tem o poder, que tem o dom do Senhor para expandir, levar o evangelho às pessoas e essas pessoas serem transformadas pelo Senhor. E algo interessante sobre essa identidade do reino de Deus é a sua realidade presente. Ou seja, com a presença de Jesus neste mundo, o reino de Deus passou a abranger toda a humanidade. E o reino de Deus, vindo em Jesus Cristo, foi o reino em que vidas foram libertas, pessoas foram curadas, vidas foram transformadas. Porque o reino de Deus, ele se cumpre com este poder, com essa autoridade e com essa autonomia que Jesus tinha para que o reino de Deus avançasse. Depois que Jesus é ascenso aos céus, o reino de Deus não se finda, mas nós vamos ler a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que Pedro e João curam aquele coxo perto da Porta Formosa. E lemos também em Atos, capítulo 9, que Enéas ele é curado através da vida de Pedro. E Dorcas é ressuscitada através da oração de Pedro. Então, a igreja de Jesus Cristo em os apóstolos estava vivendo o cumprimento do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele veio fazer uma transformação na humanidade. E para que isso acontecesse, era necessário pessoas disponíveis para o reino de Deus. E Amanda, onde é que está o reino de Deus? Bom, aonde estiver Jesus, ali está presente o reino de Deus. Onde tiver uma pessoa que é salva, que é transformada, nova criatura, ali está o reino de Deus. E um ponto a se observar é que o reino de Deus, ele esteve presente no ministério de Jesus, porque Cristo veio manifestar o reino. E ele mesmo falou, o reino de Deus está próximo. E falou, arrependam-se e creiam no evangelho. Além de Jesus, depois dele ter ido para os céus, ficam aqui os 12 discípulos e o reino de Deus estava presente na vida desses discípulos. Não obstante a isso, quando passam-se gerações e gerações, a igreja de Jesus ela cresce demasiadamente até fora dos arredores de Jerusalém e hoje estamos aqui no Brasil e somos a igreja. Então vemos o reino de Deus também presente dentro da igreja, se cumprindo na igreja. E onde é que tem o reino de Deus? Onde tem palavra, onde tem salvação, onde tem libertação, onde tem cura, onde tem milagres, ali está presente o reino de Deus. E este reino, ele não é apenas espacial, geográfico, mas ele é espiritual, ele é invisível e ele está presente em todos aqueles que for igreja em qualquer local deste mundo. Agora olhando sobre o reino de Deus numa visão futura, vamos olhar para o reino de Deus em um aspecto escatológico, que é o porvir, o que ainda está para acontecer. Então, o reino de Deus, ele é um reino que tem servos, súditos, que devem obediência a um rei, e este é Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz, sede santos, porque o Senhor, ele é santo. Então, quem serve a este rei deve também andar como ele anda, em santidade. Deve ser puro como ele é. Então, é necessário vivermos um padrão de vida. E o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos da igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 6, no versículo 9 e no versículo 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, lembre-se que fora do reino vai ficar pessoas com alguns comportamentos que não seguem o padrão de Deus. E algo a se observar é que este reino de Deus, ele é manifesto na igreja, mas futuramente ele vai se manifestar literalmente com Jesus Cristo, que vai arrebatar a sua igreja. E aqui nessa terra vão ficar todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador. E quando tudo isso acontecer, vamos viver um momento chamado milênio. E, para mim não entrar muito no contexto escatológico e não tomar parte do nosso vídeo, até porque a nossa lição ela não é de escatologia, é de eclesiologia, vamos ver o milênio, que vai ser um novo começo para o mundo, onde o Senhor Jesus ele vai restaurar a terra e a humanidade. E esses 1000 anos é Cristo, a igreja e todos aqueles que se converterem ao Senhor Jesus durante a grande tribulação, esses vão reinar com Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, do versículo 24 ao versículo 28, a palavra de Deus nos diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, essa dimensão futura do reino de Deus, nós vamos viver a partir do momento em que a igreja for arrebatada, e aqui neste mundo existem 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação, quando Cristo, o Senhor Jesus, ele aprisionar Satanás e haver salvação para os judeus e para os gentios no período da grande tribulação, Satanás preso, e o Senhor Jesus ele reinará com a sua igreja por 1000 anos. E esta igreja, novamente digo, são todos aqueles que foram arrebatados ou estiveram em Cristo já há muito tempo e foram ressurretos, como também gentios e judeus não salvos que se convertem ao Senhor Jesus. E haverá 1000 anos de paz. Indo para o nosso tópico 3, vamos tratar sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Bem, no Antigo Testamento nós não lemos o nome igreja. E no Novo Testamento, começando em Mateus, nós lemos o nome igreja por algumas vezes, que é a eclesia. Então, neste contexto, nós lemos que igreja ela passa a existir a partir do Novo Testamento. Na Antiga Aliança, ou Antigo Pacto, o Antigo Testamento, Israel ele complementava o reino de Deus. Agora, no Novo Testamento, a igreja ela é o reino de Deus, mas não em toda a sua expressão, porque Israel também continua sendo o reino de Deus, que faz parte da Antiga Aliança, pois nós lemos em Êxodo 19 que Israel foi a nação escolhida, o reino sacerdotal, uma nação santa, que Deus escolheu para que a bênção fosse sobre essa nação. Mas a partir do Novo Testamento, nós vemos que a igreja é a nova comunidade do reino de Deus, do novo pacto. A palavra de Deus nos diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui Pedro está escrevendo para os judeus dispersos da Ásia, da Bitínia, da Panfilha e de tantos outros locais, da Capadócia e do Ponto. Ou seja, ele está dizendo: vocês é uma geração eleita, é uma nação santa, é um povo exclusivo de Deus. Porque agora, a partir de Jesus, da nova aliança, a igreja ela é uma expressão máxima do reino de Deus.
mas eu torno a dizer, não é em sua totalidade, porque Israel também faz parte do reino de Deus. A igreja de Jesus, ela expressa o reino de Deus. Esta igreja, ela foi projetada, idealizada por Deus. Deus, em sua presciência, sabia, a nação de Israel vai me rejeitar. Vai rejeitar o Messias, o Salvador Jesus. Então, eu vou escolher, vou chamar um novo povo. E este povo que eu chamar não vai ser apenas uma nação, uma minoria, mas vai ser todo aquele que tiver o desejo de fazer parte deste reino, de ser uma nova criatura. Então, a igreja de Jesus, ela expressa o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele nasceu num tempo em que a plenitude do Senhor estava se cumprindo. Mas, observe, a igreja de Jesus, a nação de Israel, eles só vão ser um único povo quando Jesus for passar com a igreja e com Israel um milênio. Aí vai se cumprir o reino de Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Enquanto isso, Israel também é reino de Deus, a igreja também é reino de Deus. Mas todos esses se unirão e serão apenas um a partir do momento que Cristo Jesus, ele arrebatar sua igreja, ele vencer Satanás, judeus não salvos se converterem, gentios não salvos se converterem e Cristo passar os 1000 anos de paz com a sua igreja aqui nessa terra. Então, essa igreja, ela foi projetada, já que Deus sabia em sua presciência, a nação de Israel vai rejeitar o Messias. Então, Deus, ele vai projetar, planejar e pôr em ação a igreja. Então, a igreja, Deus planeja, a Bíblia nos conta, Jesus vem, ele executa o plano e Efésios capítulo 1, verso 13, o Espírito Santo sela a igreja. Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo sela. O teólogo Roger Olson, ele usou deste assunto sobre o reino de Deus para destacar que existem 3 posições escatológicas na visão dele. E a primeira visão é que Jesus Cristo retornará à terra. Nesse aspecto, os cristãos de todas as tradições esperam a segunda vinda de Jesus. A sua segunda visão sobre o reino de Deus é que quando Jesus retornar, ele há de estabelecer ou manifestar completamente a ordem e a soberania de Deus, o reino de Deus, e este reino que já opera na história. E por último, é que no fim Deus criará um novo céu e uma nova terra. Então, na visão deste teólogo, a igreja do Senhor, o reino de Israel, viverá uma nova perspectiva no seu sentido escatológico. Primeiro, porque Israel continua esperando o Messias para o salvar das nações opressoras. A igreja espera o Senhor para ser arrebatado. E por último, o novo céu e nova terra serão criados, transformados e durarão para sempre. E enquanto isso, como que o reino de Deus, Amanda, ele é conhecido? Bom, o reino de Deus, ele é conhecido porque através da igreja, a igreja leva o evangelho, vidas são transformadas. E através dessa igreja, pessoas têm acesso ao reino do Senhor. Porque lemos em Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 22, que o véu do santuário ele foi aberto. Então qualquer pessoa que aceita a Cristo tem acesso direto ao Senhor. E este reino, ele tem uma mensagem de esperança para todos aqueles que esperam que um dia este mundo venha a ser dominado pela paz, pelo amor, pela saúde, pela bondade. Então, existe uma mensagem de esperança para aqueles que acreditam na mudança. E essa mensagem de esperança chega através da igreja, que expressa o reino. E este reino não é deste mundo. Este reino é o reino do Senhor Jesus. O próprio Cristo, orando lá em João capítulo 17, no verso 17, ele diz que os discípulos não é deste mundo, como ele também não é. Então o reino de Cristo, a sua igreja, não é deste mundo. E enquanto nós estamos neste mundo, estamos levando o reino de Deus, o evangelho de Deus.
e vidas estão conhecendo o poder que existe dentro deste reino, a graça que existe dentro deste reino. Se você gostou desse vídeo, se isso foi importante para você e te ajudou no esclarecimento, eu te convido a dar aquele like para que o YouTube entenda que este vídeo ele precisa alcançar outras pessoas. Comente e compartilhe no grupo da sua igreja. Eu te espero na lição de número 5.